Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o pastor Otomires, nosso canal Encontro com Cristo. Eu quero, nesta tarde abençoada, trazer mais um vídeo para todos vocês, uma palavra aqui na Bíblia Sagrada, e também neste momento eu quero trazer um assunto que é muito pouco falado e que eu tenho certeza que nós vamos juntos aprender um pouco na palavra do Senhor a respeito aqui deste assunto. Então eu quero deixar para nossa meditação, como de costume eu faço, né? Antes de trazer qualquer estudo, falar algo da palavra do Senhor, eu sempre gosto de meditar em 1 ou 2 ou 3 versículos, e não vai ser diferente nesta tarde. Eu quero ler em Marcos capítulo 15 e versículo de número 15 também, Marcos 15, que diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus o entregou para que fosse crucificado. Eu quero, neste momento, iniciar aqui um rápido ensino, a respeito dos 6 julgamentos que Jesus Cristo sofreu antes de morrer lá na cruz do Calvário. E nós vamos entender aqui um pouco o porquê que ele sofreu estes 6 julgamentos antes de ir ao Calvário. E como foi eles, quem fizeram eles e por que teve que acontecer eles. Quando Jesus Cristo ele estava exercendo o seu ministério, todos que acompanham, são leitores da Bíblia Sagrada, observe e vê que é bem claro que a Bíblia ela vai nos falar a respeito que Jesus Cristo ele causava inveja àqueles que não eram espirituais. Aqueles que não eram espirituais, eles ficavam amedrontados, principalmente as autoridades espirituais, como também as outras demais autoridades da monarquia, as outras demais autoridades ali daquela época. Então, por quê? Porque Jesus, ele tinha algumas qualidades que causavam espanto no povo. Uma delas era o tanto de pessoas que o seguia. Então isso as autoridades temiam, se ele, no caso, fizesse alguma rebelião, poderia ele tomar, né, o reinado de alguém, poderia ele então tomar a posição sacerdotal de alguém. Então quer dizer que tanto as autoridades judaicas como as autoridades romanas, todos eles ficaram então agora com medo e passaram a perseguir ao Senhor Jesus. E quando nós que somos estudantes da palavra do Senhor, e isso aqui é algo que eu vou trazer para vocês, é história também do judaísmo. Estes 6 julgamentos que aconteceu antes de Jesus Cristo ser levado lá na cruz do Calvário, ele aconteceu da seguinte forma: 3 destes julgamentos foram judaicos, perante o judaísmo. E os outros 3 foi 3 julgamentos romanos. Então, quer dizer, foi 6 julgamentos que Jesus teve que passar para depois ir à cruz do Calvário e ser crucificado. Então, os 3 primeiros judaicos e os 3 outros romanos. A Bíblia relata que quando Jesus Cristo ele estava ali no jardim do Getsêmani, junto com os seus discípulos, creio eu que ali fazendo as últimas orações, ele foi pego ali pelas autoridades, e também Judas, que o traiu, estava ali no meio. E a partir dali, Jesus Cristo, a partir daquele momento, Jesus Cristo, ele agora vai para o primeiro julgamento. Ele vai para a casa de quem? Ele foi levado, biblicamente falando, está registrado lá em São João capítulo 18, versículo 24,
que ele vai para a casa do sumo sacerdote Anás. Ele é levado, ele é conduzido para a casa do sumo sacerdote Anás. E quando ele chega ali, na casa do sumo sacerdote Anás, então ele praticamente recebe já a acusação, porque Anás, como sumo sacerdote, ele tinha toda a autoridade de inocentar a Jesus, de dizer, olha, esse homem aí eu não vejo nele nenhum problema, eu não vejo nele nenhuma culpa, então ele tinha toda a autoridade de mandar soltá-lo. O que aconteceu? Ele não manda soltar. Então, ele aqui em João capítulo 18 e versículo 24, ele faz o julgamento dele. Anás faz o julgamento. Por que ele faz o julgamento? E este julgamento é condenatório. É porque Jesus teria que sair livre dali para que não tivesse sendo julgado. Mas como ele, da casa de Anás, ele foi mandado para a casa do outro sumo sacerdote chamado Caifás, então foi para que desse continuidade ao julgamento até a morte. Então o que aconteceu ali? Então o primeiro julgamento que Jesus Cristo recebe foi de Anás, que está registrado em São João capítulo 18 e versículo de número 24. Então depois que Anás faz ali o julgamento junto com as pessoas que ele liderava, ele enviou Jesus ali para ser entrevistado ali agora por Caifás, que era também sumo sacerdote. E também Caifás, ele era genro de Anás. E quando ele chega na casa de Caifás, eles reuniram todos ali, e ali houve também o segundo julgamento. Jesus Cristo foi julgado e também foi condenado ali naquela instância também. Porque ele foi condenado por Anás e também agora por Caifás. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é bem claro o porquê e como eles estavam condenando a Jesus. Porque, igual eu disse, se você observar na palavra de Deus, tanto Anás como Caifás, eles tinham autoridade de liberar a Jesus, pois ambos eram sumos sacerdotes. Mas o problema ali é que tanto as autoridades ali religiosas, como também as outras demais autoridades, eles estavam todos com medo, temendo perder as suas posições para Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Então, ele foi o primeiro julgamento, depois que ele foi pego ali no Getsemane, foi o julgamento de Anás, o sumo sacerdote, que ele foi conduzido ali. Você, biblicamente, lá em João 18, 24, você vai ver que lá fala a respeito de Anás e Caifás. E que depois da casa de Anás, que ele foi julgado ali, ele já foi conduzido para outra autoridade para dar prosseguimento, né, ao julgamento ali de condenação. Então ele vai para a casa do sumo sacerdote Caifás, que também está no 18, versículo 24 de São João. E ambos os dois julgam agora que Jesus Cristo, ele tinha culpa. E agora qual que seria o terceiro julgamento que Jesus sofreria no caso? Seria o julgamento do Sinédrio. Então ele agora, ele vai ser conduzido para ser julgado agora pelo Sinédrio. Aonde que está registrado o julgamento do Sinédrio? É Lucas capítulo 22 e versículo 66. Então ele agora foi conduzido para aquele tribunal, ali para o Sinédrio, que era composto de 70 autoridades, e que tinha um sumo sacerdote que o liderava, para fazer agora ali a terceira etapa de julgamento. Então foi uma por Anás, a outra por Caifás, então já dando prosseguimento, todos já estavam condenando. Quando ele chega no Sinédrio, todos ali decidiram que ele também, ele teria que ser levado à morte. Então ele recebe ali o terceiro julgamento. Quando nós olhamos para esses três julgamentos, nós entendemos que foi julgados até aqui por Anás e por Caifás e pelo Sinédrio, julgamentos que foram judaicos. E quando o Sinédrio acaba de julgar, ele recebe a condenação, porque dali ele não sai livre.
Então ele agora foi levado para ser entrevistado e também julgado, passado pelo julgamento de Pilatos, porque Pilatos ele era a maior autoridade ali, o governador, era a maior autoridade ali na época em Jerusalém. Então ele foi conduzido depois do Sinédrio para Pilatos, que está registrado em Lucas capítulo 23 e versículo de número 1. Quando ele foi levado a Pilatos, Pilatos o entrevista e vê que não vê culpa nenhuma a ele. Não vê culpa, não vê nada para o condenar. Até disse que estava vendo que ele era um homem justo. Mas é interessante que ele também, Pilatos, na primeira entrevista de Pilatos, ele não libera Jesus. Ele não dá o veredito para que ele fosse inocentado. Então, Pilatos agora, ele vendo que Jesus fazia parte da jurisdição e ali do povo judeu, então ele é enviado agora, através de Pilatos, para Herodes. Então, quer dizer, então o quarto julgamento foi de Pilatos, que ele foi até Pilatos, depois do Sinédrio, e Pilatos dá uma olhada para ele, mas não liberta ele também. Então, quer dizer, ele continuou ali sendo julgado, porque ele foi levado por Pilatos, direcionado pelos guardas de Pilatos, para ser levado até o rei Herodes, que era o rei ali do povo judeu. Quando Herodes recebe ali Jesus, ele faz algumas perguntas, tal. Ele estava, pelo que nós vemos aqui na Bíblia, que ele queria ver alguns sinais ali da parte de Jesus, ele não teve essa oportunidade, Jesus fica calado e mais prestando atenção no que eles falavam. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, aí agora já acontece, depois que ele é mandado por Pilatos, que quando ele foi a primeira vez até a pessoa de Pilatos, depois do julgamento lá do Sinédrio, então já seria o quarto julgamento. Então agora ele foi mandado lá para Herodes, que agora se torna o quinto julgamento. Então, até o Sinédrio, todos os três, o de Anás, o Caifás e o Sinédrio, eram julgamentos judaicos. E quando ele foi levado até Pilatos, já começa o primeiro julgamento romano. Depois ele é levado àquela autoridade ali, que é Herodes. Então agora Herodes manda ele de volta para Pilatos. Então, quando Herodes manda ele de volta para Pilatos, Herodes também estava julgando, está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 11. Estava julgando, pois Herodes também, ele era o rei dos judeus e ele tinha toda a autonomia também de liberar Jesus. Se ele não tivesse concordando ali com aquelas autoridades em matar, em levar Jesus para ser morto lá na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Então, aí acontece o quinto julgamento de Herodes, que Herodes também, ele simplesmente vê Jesus a todo momento quieto. Então, ele conduz ele de volta agora para Pilatos. Por quê? Porque Pilatos era o governador e ele estava acima, o seu cargo ali, naquele momento, atual momento, ele era um cargo que era mais alto do que o cargo do rei Herodes. Então Herodes, entrevistando, não viu nele nada que o interessava e conduziu ele de volta. Então até Herodes, o quinto julgamento. Aí agora Herodes conduz ele ali para Pilatos novamente. Então Pilatos já tinha feito um julgamento, porque mandou para Herodes, concordou para dar seguimento para a morte, acontecer a morte. E quando Jesus volta para Pilatos, para ser agora encerrado ali aquelas audiências, aquelas entrevistas, o povo começou a clamar e a dizer: crucifica, crucifica. E tinha por costume eles de liberar uma pessoa
nos dias de festas, ali final de ano, e ele tinha Barrabás e ficou Barrabás e Jesus. Essas duas pessoas, um dos dois teria que ser condenado e um dos dois seria livre. Então, Pilatos, ele olha, e quando você observa, quando no julgamento de Jesus, que Pilatos, ele fala que Jesus, ele é inocente, ele não vê culpa em Jesus. Ora, mas se ele não vê culpa, e se ele entende que Jesus é inocente, e agora ele prossegue com o julgamento, então ele está sendo desleal. Porque se é a maior autoridade, e se ele está vendo que a pessoa é inocente, a primeira coisa que ele teria que fazer era liberar a Jesus Cristo. Mas tudo, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, tinha um propósito de Deus, que era preciso Jesus ser levado à cruz do Calvário para interceder por todos nós, por toda a humanidade aqui na face da terra. Então, assim aconteceu. Então, Pilatos, ele então agora vai ouvir o povo. E o povo estava dizendo para soltar Barrabás e crucificar a Jesus. E aqui é onde nós lemos, em Marcos capítulo 15, versículo 15, aqui fala do último julgamento, que foi o julgamento de Pilatos, aquele que faz o resumo, aqui o resumo de tudo. Porque ele agora, pela segunda vez, ele já tinha Jesus passado por ele manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, e Pilatos agora, ele lava a mão e disse, eu estou livre deste sangue inocente. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, de entender, ele foi o que foi mais covarde, o que eu acho que vai receber a mais alta punição, porque ele era a mais alta autoridade daquele momento, então ele tinha toda a autonomia de dizer não, não vai crucificar e pronto, acabou. Mas não foi assim. Então ele preferiu soltar Barrabás, e a Bíblia disse aqui em 15:15 de Marcos, que então foi feito o julgamento final agora de Pilatos, a pessoa amada de Jesus, condenando ele agora. Então, quer dizer, o povo falou e ele preferiu agradar o povo. Aqui no 15:15 diz assim, de Marcos, diz a palavra do Senhor. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás. Açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Então, aqui acontece o último julgamento e dali ele vai para o Calvário morrer para pagar os pecados de todos nós que cremos e o seguimos. Mas então teve 3 julgamentos judaicos e 3 julgamentos romanos. Os 3 primeiros judaicos foi o primeiro julgamento de Anás, o segundo de Caifás e o terceiro do Sinédrio. Então, o 4º julgamento ele foi por Pilatos, o 5º ele foi por Herodes, e o 6º e último julgamento que recebe Jesus, a sentença final, porque Herodes devolve ele para Pilatos, que tinha toda a autoridade para condená-lo e para também absolvê-lo. E nós olhamos na Bíblia que ele preferiu ouvir a voz do povo e dar a sentença de condenação a Jesus. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra para você, se você aprendeu alguma coisa. O nosso canal é Encontro com Cristo. Nós agradecemos de coração a todos vocês. E se você sentir de Deus, dá um joinha aí para nós e inscreva no nosso canal para que nós possamos estar firmando esse canal, estar aprendendo a palavra de Deus, estar ensinando a palavra de Deus e também crescendo este canal, né? Firmando ele, estabilizando ele no nome de Jesus, para que nós possamos estar sempre aí aprendendo a palavra de Deus, estar fazendo mais vídeos, amém? Então, que Deus abençoe a todos nesta tarde e, querendo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo, amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.